Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje nós teremos aula de geografia. Bom, turma, nós vamos começar o capítulo 3 da nossa apostila e vamos estudar as regiões brasileiras, tá? Como elas são agrupadas, de que forma elas foram agrupadas, seus respectivos estados. Então, o capítulo 3 ele é bastante abrangente nesse sentido. Bom, gente, vamos lá então entender, né? Vamos regionalizar. Bom, o Brasil é um país muito extenso. Nós costumamos chamar o Brasil um país de extensão continental. Por quê? Porque ele é muito grande, certo? E as regiões tal qual a gente conhece hoje, elas nem sempre foram agrupadas das formas que nós conhecemos, né? Teve aí o sistema de capitanias hereditárias que não deram certo, era uma divisão territorial do Brasil. Posteriormente, tivemos ainda os governos gerais que também não funcionaram, para assim chegar nas cinco regiões brasileiras que nós possuímos hoje. Bom, falando destas regiões, né? As regiões brasileiras, as cinco regiões, elas são conhecidas como regiões político-administrativas, na qual agrupamos cinco macro-regiões. E tem ainda um agrupamento posterior que é de acordo com a economia, são chamadas regiões geoeconômicas. E aí elas se misturam entre os estados brasileiros. Então nós temos a divisão de macro-regiões, que são cinco, né? Regiões político-administrativas e as três regiões geoeconômicas. Bom, gente, dando sequência aí, né? Aí estão as cinco regiões brasileiras, como nós acabamos de falar, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, um agrupamento que leva em conta as características, né, semelhantes entre esses estados, leva em conta toda a infraestrutura. E é o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o IBGE, o órgão responsável, o órgão federal, né, responsável por fazer esse agrupamento e essa distribuição. Nós temos aí 26 estados e o Distrito Federal agrupados em cinco regiões. É importante lembrar que Brasília, por que eu falei e o Distrito Federal? Porque Brasília, né, é a cidade aonde se encontra a capital do nosso país, mas Brasília está dentro do estado de Goiás, na região centro-oeste, dentro do estado de Goiás. Então a capital do país, ela ocupa uma cidade dentro de um estado. Então quando nós vamos contabilizar, nós temos 26 estados agrupados em cinco regiões e o Distrito Federal. Nós não podemos responder como 27 estados. Volto a lembrar, porque Brasília é uma cidade do estado de Goiás. Bom, agora falando um pouquinho aí, gente, das regiões geoeconômicas, tá, gente? Como o próprio nome já nos leva a entender, ela leva em conta, gente, não só a estrutura territorial, mas também a estrutura econômica, a produção destas regiões. Por isso elas são agrupadas em três. Aquelas cinco do mapa anterior, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, dentro de uma classificação econômica, se tornam três,
que são Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Bom, gente, aqui a gente está falando um pouquinho da Centro-Sul, inclusive a nossa região, né, região Sudeste, tem uma porção nessa Centro-Sul e especificamente ela nos remete a um contexto de urbanização, industrialização, ou seja, um contexto que se deu no Brasil a partir da década de 30, certo? Quando houve toda essa ocorrência de urbanizar e industrializar o nosso país. Então, é, a nossa região Sudeste, o nosso estado, Minas Gerais, certo? Ele não pertence somente à região Centro-Sul, ele também tem ali uma porção dele, como eu vou mostrar no mapa, em outra região geoeconômica. Aí, gente, olha bem como é que eu acabei de explicar para vocês no slide anterior, tá vendo? Elas estão classificadas aí, ó. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Observem o estado de Minas Gerais, certo? Que é o nosso estado. Ele tem ali uma pequena porção que está agrupada na geoeconômica Nordeste e a sua maior parte na geoeconômica Centro-Sul, certo? Então ele pertence, de acordo com a sua classificação, urbanização, industrialização, ele pertence a duas regiões geoeconômicas. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande e até a próxima aula.